meu amor, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa aula, tá? Prazer, Bruna Milhomem. E nessa aula eu vou simplesmente te ensinar como fazer uma base perfeita. Uma base para deixar as tuas bolsas bem estruturadas. O fio que eu estou utilizando aqui é o fio de 26 milímetros e a agulha escolhida foi essa daqui, ó, de 5,5 milímetros. E a primeira dica para você que não consegue fazer uma base bem estruturada, uma base que fica embolando, tá? É você usar o fio adequado e a agulha adequada. Ou seja, você precisa usar uma agulha que realmente sirva para o seu fio, tá bom? Então, vamos supor que você está utilizando aí um fio de 35 milímetros. Eu aconselho você usar 7. E o segundo ponto é você não colocar muita tensão nos seus pontos, ou seja, não fazer um ponto muito apertado, e sim utilizar a tensão correta e também o número de aumentos corretos. E é justamente isso que eu vou te ensinar, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Aqui a gente vai simplesmente começar fazendo uma base, ó, e a gente vai começar aqui com umas correntinhas. Então, ó, pego aqui o meu fio e faço o meu primeiro pontinho. Fiz aqui o meu primeiro pontinho, a gente vai fazer o tanto de correntinhas que você deseja, tá? Essa base aqui eu vou fazer uma base menorzinha, porque é só mesmo para ensinar para você. Porém, você pode fazer uma base do tamanho que você quiser. E é muito importante você utilizar a mesma tensão em todos os pontos. Então, se você parar para observar, aqui, ó, todas as minhas correntinhas estão iguais. Então, se você começa fazendo uma correntinha muito larga, depois uma muito apertadinha, isso vai trazer irregularidade aqui para a tua base, tá? Então, eu vou te ensinar aqui como que eu faço as minhas bases. Então, ó, fiz aqui um número de correntinhas, você pode fazer o tanto que você quiser. E aqui, para deixar a minha base bem estruturada, a gente vai trabalhar atrás das correntinhas. Então, aqui a gente tem a frente, você vai virar, ó, e a gente vai trabalhar aqui atrás. Vou pular esse primeiro pontinho aqui, vou vir para o segundo, ó, introduzindo a minha agulha. E aqui a gente vai começar fazendo ponto baixo. E o segredo também é o quê? É você não fazer um ponto baixo assim, ó. Se eu faço um ponto baixo muito apertadinho, vai causar buracos aqui na minha base e vai ficar uma base repuxada. Então, o segredo do ponto baixo perfeito é: introduz a sua agulha no local desejado, alonga bem esse ponto, fecha o ponto baixo. Introduz novamente, alonga, fecha o ponto baixo. E a gente vai fazer assim, tá? Até chegar lá no final. Então, sempre modelando aqui a tua peça. Ó, então, a gente vai fazendo aqui ponto baixo, introduz a agulha, alonga bem, fecha. Introduz a agulha, alonga bem e fecha. Sempre dando forma aqui para tua peça, tá? E a gente vai fazer assim esses pontos baixos até chegar lá no final. Lembrando que a gente não vai fazer aumento e nem vai fazer diminuição. Então, introduz a sua agulhinha aqui dentro, ó, deixa eu introduzir aqui, alonguei, fechei. Vou fazer assim até aqui no final e já volto com você pra gente continuar. Então, eu fiz aqui o meu último ponto, ó, e aqui a gente vai simplesmente colocar 4 pontos nesse aumento, tá? Então, a gente vai sempre fazer aqui nessa base reta, a gente sempre vai fazer um ponto para cada ponto, e aqui nessas laterais a gente precisa trabalhar aumento. E nessa primeira carreira aqui, a gente vai colocar 4 pontos em cada lateral. Então, eu fiz aqui o meu último pontinho, e nesse mesmo local a gente vai colocar mais 3 pontos. 3 mais 1, a gente fica com 4. Então, ó, fiz 1, venho aqui, 2, já escondendo aqui esse fiozinho, ó, 2, 3, 4 pontos. Trabalhei aqui os meus 4 pontos e agora a gente vai simplesmente fazer um pontinho para cada ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos juntos. E agora, em cada vezinho desse daqui que tá deitado, ó, a gente vai trabalhando um ponto de base.
Ou seja, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base. Então, alonga bem o seu ponto baixo e fecha. Introduz a sua agulha, alonga bem e fecha. E com isso, a gente já vai arrematando esse trabalho. Ou seja, a gente já vai escondendo o fiozinho que a gente iniciou, tá? Pra gente não precisar ficar arrematando depois. Então, alonguei bem, fechei. Introduzo novamente, alongo e fecho. Introduzo novamente, alongo e fecho esse ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, ó, até o final novamente, tá? E já volto com você pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Pronto, meu anjo, terminei aqui, ó. E o que acontece? Aqui, a gente soltou uma correntinha, né, quando a gente foi iniciar aqui essa base de pontos baixos. Então, eu não gosto de contar esse pontinho aqui. Então, a gente vai contar a partir desse daqui. Ó, então, eu vou fazer aqui mais um ponto. Ó, dessa maneira. E aqui, se a gente for observar, ó, tem um ponto para esse e um para esse. Ou seja, aqui a gente já tem 2 pontos. Tem um desse lado aqui e tem esse que a gente terminou de fazer. E aqui o total ficou 4 pontos. Ou seja, aqui também a gente precisa ter esses 4 pontos. Então, 1, 2. A gente vem aqui novamente, ó, e vamos trabalhar mais 2 pontos. Ou seja, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 pontinhos, que foi esse daqui. Então, você vai alongar aqui o seu fio, tá? Ó, eu vou vir no meu vizinho que tá deitado e vou puxar esse fiozinho lá pra trás. Puxei lá pra trás, a gente vai fazer as próximas carreiras de forma centrada, tá? Então, ó, a gente vai vir aqui no nosso último ponto que a gente fez. Eu gosto de trabalhar ponto baixo centrado justamente para dar mais estrutura para minha peça. Coloco esse fiozinho ali para trás e venho aqui no meu último pontinho que a gente fez. Venho aqui, ó, e faço não ficou centrado, então eu vou fazer novamente, tá? Isso é muito importante, tá? Você observar bem os seus pontos. Então, eu venho aqui de forma centrada novamente, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui nessa carreira, a gente vai simplesmente duplicar esses aumentos. Ou seja, aqui a gente tem 4 pontos, a gente vai transformar ele em 8. Então, aqui eu fiz um pontinho, vou no mesmo ponto, faço mais um pontinho, vou pro próximo, ó. Faço um aumento, porque esse daqui também faz parte dos 4. Se você precisar de um marcador para marcar aqui, é muito importante. E a partir aqui desses 4, a gente vai continuar trabalhando em linha reta. Ou seja, a gente vai fazer um ponto aqui para cada pontinho de base, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar lá no final, na parte dos meus aumentos novamente, de forma centrada. O que é ponto baixo centrado? É você introduzir sua agulhinha no meio do ponto, trazer aqui pra frente e fechar. Então, introduz novamente, traz aqui pra frente e fecha. Então, eu vou fazer dessa maneira, tá? Até chegar aqui na parte dos 4 pontinhos e já volto com você pra gente dar continuidade. Cheguei novamente aqui, ó, na parte dos meus 4 pontos. Então, a gente vai trabalhar os nossos aumentos aqui. Então, eu venho de forma centrada no meu primeiro pontinho e faço 2 pontos. No outro ponto, eu venho novamente de forma centrada, 2 pontos. No meu próximo pontinho, eu venho e faço, deixa eu pegar aqui, ó, venho no meu próximo pontinho e faço 2 pontos. E no meu próximo ponto, eu faço 2 pontos. Que na verdade é o nosso aumento, tá? E a nossa lateral ficou assim, tá vendo que não tem buracos, está retinho, ó. E agora a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado até lá no final novamente, sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Então, eu vou fazer aqui até chegar lá na parte dos nossos aumentos novamente e já volto com você pra gente dar continuidade.
Cheguei aqui novamente, ó, e aqui, desse lado aqui, a gente tem 2 pontinhos com aumento. E esses 2 aqui é pra gente fazer agora. Então, a gente vai repetir o mesmo processo. Então, a gente vem 2 pontinhos. No próximo, a gente vem 1 e 2 pontinhos, do mesmo jeito, ó. E a nossa base, ela tá ficando assim. Quando eu solto aqui, ela não está tão firme, tá? E isso é super normal. Toda base que eu faço pra bolsa, ela fica assim no começo, porém, a gente vai fazer nossos acabamentos, a gente vai fazer uma estrutura aqui nela melhor, justamente para ela ficar retinha, pra tua bolsa ficar com estrutura, tá? Então, se tua base tá um pouquinho molinha, tá um pouquinho assim fechadinha, ó, é super normal. Mas é só você ir dando forma aqui pra ela, tá? Então, aqui a gente tem 8 pontos. A gente vem aqui, ó, alonga o nosso fio, vem aqui no Vzinho que tá deitado, introduz nossa agulha de trás pra frente e leva esse fiozinho lá pra trás. Levei lá pra trás, a gente vai vir no nosso último pontinho que a gente fez. Então, meu último ponto que eu fiz foi esse daqui. Então, a gente vem, ó, e traz o fiozinho pra cá de forma centrada. E aqui a gente faz um ponto baixo. E agora é que entra a lógica aqui dos nossos aumentos. Aqui nessa carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho e um aumento. Ou seja, a gente vai fazer um sozinho aqui e no próximo pontinho a gente vai fazer o nosso aumento, que significa 2 pontos juntos. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto sozinho e no próximo a gente vai fazer um aumento. É muito importante, caso você esteja com dificuldade de ver aqui quais são os seus pontos aqui das laterais, é muito importante você marcar com o marcador ou você pegar um fio de outra cor, não tem importância, tá? Mas você precisa entender que os nossos aumentos vai somente nessa parte aqui, ó. Os nossos aumentos é só naquele comecinho ali, nos 4 pontinhos. Então, do princípio ali dos 4 pontos, a gente faz aumento somente aqui. Então, nessa linha reta aqui, a gente sempre vai fazer ponto sobre ponto e aqui que a gente vai fazer os nossos aumentos. Então, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento e por último, um ponto sozinho aqui, ó, porque se eu for observar, a partir de agora a gente não tá trabalhando mais aumentos, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto novamente, sem colocar muita tensão e sempre alongando bem os nossos pontos, ó. Então, a gente vem fazendo dessa maneira. Então, eu vou fazer aqui até chegar nessa parte aqui dos aumentos e já volto com você novamente. Cheguei aqui na parte do aumento e a gente precisa ter noção, né, que a nossa base, ela precisa estar igual de todas as formas. Então, aqui a gente finalizou com um ponto sozinho. Então, desse lado aqui a gente precisa fazer a mesma coisa, tá? Para ficar igual esse lado. Então, fiz um ponto sozinho, próximo pontinho, eu vou fazer um aumento. Próximo pontinho, eu vou fazer um ponto sozinho, seguindo a mesma lógica do outro lado. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, a gente vai seguir essa lógica aqui por toda a nossa carreira, tá? Ponto sozinho, um aumento novamente. Um ponto sozinho e um aumento. Lembrando que se a gente começou aqui com um ponto sozinho, é super normal, tá? Se você estiver fazendo a mesma quantidade de pontos que eu, aqui fez 4, depois 8, é super normal a gente começar com um ponto sozinho e aqui a gente finalizar com um aumento. Então, a gente vem para a parte aqui novamente, ó, e faz ponto sobre ponto, tá? E a gente vai seguir essa lógica aqui até o final. Então, eu vou fazer aqui até o final e já volto com você para a gente dar continuidade. Cheguei aqui novamente na parte do aumento, ó, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, se ali do outro lado eu comecei com aumentos, aqui eu vou fazer um aumento, um ponto sozinho e um aumento. E vai ficar certinho, tá? Então, ó, um aumento. E a nossa base está assim.
Agora eu venho aqui, puxo aqui a minha laçadinha e vou fazer da mesma forma. Só que aqui eu vou simplesmente parar essa base, tá? Como eu falei pra você, essa base aqui foi somente para gravação, mas eu vou te ensinar aqui a lógica da base. Então, todas as vezes que você for fazer uma base, você vai fazer o quê? Você vai fazer o número de correntinhas desejado, vai fazer daquele mesmo jeitinho, tá? Pegando a laçadinha de trás da correntinha, ó, e você observa que a base, ela fica muito fechadinha, sem nenhum buraco. Vai sempre alongar os seus pontos baixos, isso também ajuda a não deixar a sua base deformada, não deixar a sua base com buraco. E aqui na parte do aumento, você vai fazer o seguinte, você sempre vai seguir essa lógica. Então, 4 pontos, depois a gente vai fazer aumento sobre aumento. E a partir aqui da terceira carreira, a gente vai simplesmente fazer assim, igual aqui a gente fez, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Quarta carreira, a gente vai simplesmente aumentando os nossos pontos sozinhos. Ou seja, aqui a gente tá um aumento e um ponto sozinho. Próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Terceira carreira, próxima carreira, 3 pontos sozinhos e um aumento. Depois 4 pontos sozinhos e um aumento. E assim a gente iria seguindo até ficar o tamanho da base desejada, tá? Então, Bru, eu quero fazer uma base mais larguinha aqui, né, mais compridinha. Então, você vai colocar muitas correntinhas. Então, quanto maior a sua base aqui na largura, ó, você vai aumentar o número de correntinhas. Lembrando que conforme você vai fazendo as carreiras, essa base vai aumentando. Então, se você quer uma base de 15 centímetros, você não vai começar com 15 centímetros de correntinha. Por quê? Porque conforme você vai fazendo os pontos baixos, você vai fazendo as próximas carreiras, ela vai ficando maior, ela vai crescendo, tá? E se você quer uma base mais larga aqui, ó, você quer uma base bem larguinha, você vai aumentando o número de carreiras aqui, tá bom? Então, se você quiser uma base maior, você pode fazer, é só você usar essa mesma lógica que eu te falei. Então, agora, a gente vai para a parte do acabamento. Eu, particularmente, sempre gosto de fazer aqui acabamento nas minhas bases, tá? Justamente porque eu acho que fica melhor estruturada. Então, toda base minha tem esse acabamento que eu vou te ensinar. Por quê? Porque se eu coloco a minha base aqui sobre a mesa, ó, ela tá certinha, mas mesmo assim ela tá um pouquinho aqui deformada, ela não tá com muita estrutura, tá? Conforme você vai crescendo ela, vai melhorando. Porém, se eu quero ela desse tamanho, eu vou simplesmente fazer o acabamento. Então, a gente vem aqui, ó, no nosso último Vzinho, nosso primeiro, na verdade, e a gente vai levar esse fiozinho lá pra trás. Não puxe muito, tá? Então, você vai vir aqui no último pontinho que você fez, vai laçar esse fio e vai trazer ele aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, você vai alongar um pouquinho e vai lá onde você puxou, ó, e a gente vai trabalhar pontos baixíssimos. Vai pro próximo ponto, faz pontos baixíssimo. Próximo ponto, você vai fazer ponto baixíssimo. E assim, a gente vai fazer até o final da nossa carreira. E outro segredo que eu quero contar pra você é que o ponto baixíssimo, ele pode dar um acabamento muito bom pra tua peça. Porém, se você fazer um ponto muito apertadinho, ele vai repuxar a tua peça. Então, tem todo um segredo, ó. Então, faça um ponto baixíssimo, não muito frouxo, né? Mas um ponto baixíssimo que não puxa a tua peça. E é muito importante todos esses pontos baixíssimos ser do mesmo tamanho, para não ficar aquela base feia também. Então, ó, sempre seguindo o mesmo tamanho, o mesmo padrão. Então, a gente vai trabalhando aqui pontos baixíssimos por todos os pontos, sem fazer aumentos e sem fazer diminuição. Então, eu vou fazer aqui, ó, dessa maneira e já volto com você. E tadã! Olha esse resultado, olha a diferença dessa base, olha o que o ponto baixíssimo de maneira correta ele pode fazer pela tua base, né? Olha o tanto que essa base ficou bem estruturada e para subir uma bolsa agora fica muito mais fácil, tá? Observa também, ó, que se a gente for medir
aqui os dois lados da nossa base está bem retinho. Então, isso significa que o número de pontos foi de maneira correta, tá? Então, ó, meu anjo, a gente fez aqui pontos baixíssimos até o nosso penúltimo ponto e agora a gente vai fazer o nosso ponto fake, ou seja, a gente vai simular aqui um ponto para fazer um acabamento perfeito, um acabamento que simplesmente chama a atenção das clientes. Então, ó, a gente vem aqui no nosso último pontinho, introduz nossa agulha de trás para frente, lembrando que a gente fez somente até o penúltimo ponto. Então, eu vou puxar aqui esse fiozinho, ó, e vou levar esse pontinho lá para trás. Levei lá para trás, eu até esqueci. Aí, a gente já pode cortar aqui esse fio, ó. Cortei aqui o fio. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Pronto. Então, eu vou simplesmente puxar o meu fiozinho lá para trás. Puxei, eu venho aqui, ó, no meu último pontinho que eu fiz, no centro dele, de trás para frente, e levo esse fiozinho lá para trás. E agora, é só arrumar esse ponto. Observa que simplesmente ficou igual os outros pontos. Então, aqui, a gente pega a nossa agulhinha, ó, e pode introduzir esse fio aqui dentro, já escondendo, tá? E a nossa base está praticamente pronta. Agora, você pode subir aqui a estrutura da tua bolsa. E você, lindeza, que chegou até aqui, você quer de fato dominar as bolsas em crochê e ainda vender as suas peças? No meu curso exclusivo hoje, além de você aprender 24 modelos de bolsas exclusivas, assim como a Bolsa Emília, que é uma bolsa bem estruturada, onde eu te ensino todas as técnicas aqui do crochê, eu te ensino também a como vender as suas peças, como vender, como precificar e como ter um Instagram que realmente chame a atenção. E o meu curso agora está na promoção, de R$ 197,00 está por apenas R$ 109,90. Lembrando que é um curso vitalício e que você vai ter suporte comigo no Telegram. E você quer garantir essa condição especial? Na descrição do vídeo eu deixei o link completo do meu curso, tá bom? Um beijão pra ti e qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo!